Boa tarde, pessoal. Realmente, existe uma espécie de um fantasma pairando no ar dos nossos pensamentos aqui no Brasil. E isso, digamos que atacou a todos indiscriminadamente, dos mais altos aos mais baixos, né? Ou seja, das pessoas do maior escalão no Brasil até os digamos assim, os funcionários de menor escalão, né? Todos estamos preocupados com os futuros da nossa nação. Alguns estão preocupados porque há uma possibilidade no ar de uma intervenção militar urgente. Bom, alguns estão preocupados já com os desmandos que vêm tomando cada vez mais forma e vem fazendo com que o país fique mais à deriva do que já estava. O que nós vemos e tiramos de conclusão disso tudo é que o medo em si é único, as causas é que são múltiplas, né? O medo, por exemplo, do pessoal do maior escalão é que os militares, ao tomarem conta, eles vão fazer uma faxina geral, vão chegar até onde estão os desmandos e possivelmente muitos serão enquadrados nas leis, coerentes que digam, por exemplo, tais como crimes de lesa pátria, coisas do gênero. E é claro que crime de lesa pátria leva o cara pode levar o cara, inclusive, à pena de morte, né? A prisão perpétua, a pena de morte. Muitos dirão, bom, mas no Brasil não tem pena de morte. Não tem pena de morte na lei civil, na lei comum, na lei ordinária. Agora, na lei militar, tem. Na lei do Supremo Tribunal Militar, se ele vier a ser instaurado, tem pena de morte, sim. Tem prisão perpétua, sim. Tá? Porque são os considerados crimes de guerra, crimes contra a pátria, ou seja, são crimes muito graves e crimes tais como os que foram cometidos. Por exemplo, quando um cara tira dinheiro que seria destinado à educação, à saúde, à segurança pública e desvia esse dinheiro para benefício próprio ou mesmo para enriquecimento de um grupo de pessoas ou mesmo para equipamentos paramilitares, como o PT estava fazendo, a esquerda está fazendo, se armando para uma tomada de poder. Isso é crime de lesa pátria. Isso é um crime contra a humanidade, digamos assim. Ele não é um crime contra uma pessoa. Não é como você ir roubar um carro. Por exemplo, tira o carro, você atacou uma pessoa. Ou quando muito a família daquela pessoa. Nesse caso, não. Você está atacando toda uma nação. Você está atacando toda uma estrutura previamente organizada para atender um grupo de pessoas que pertencem àquela nação. Bom, então nós vemos que tem esse grupo que está preocupado com isso porque sabe que vai preso, sabe que vai ter que pagar pelos seus crimes. E tem o outro grupo que está preocupado, sim, que isso continue, que esses desmandos continuem, que não são os que estão preocupados com os militares, porque não devem nada para os militares. São as pessoas cujas vidas vão continuar, ainda que os militares tomem o poder. Por quê? Porque eu não devo nada para os militares. Consequentemente, eu não tenho nada a temer se os militares tomarem o poder. Eu não roubei o dinheiro público, eu não desviei o dinheiro público, eu não estou acocado com uma quadrilha à minha volta, portanto, eu não tenho que ter medo. Não tenho que ter medo, eles não me causam medo algum, os militares. Quem me causa medo é a quadrilha esquerdopata que hoje quer nos calar a qualquer custo. Isso sim me causa medo. Essa quadrilha esquerdopata que fez com que o Rio de Janeiro entrasse em guerra
Quando Marcelo Freixo tira foto com os maiores líderes do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, nós vemos aonde, em que mãos está depositada o governo daquele estado, e isso na melhor das hipóteses. E na pior das hipóteses, nós já vemos o desenho de toda a nação, que não é só o governo daquele estado que está entregue nas mãos do crime organizado, mas sim toda a sociedade, porque o Marcelo Freixo, ele representa um grupo de políticos ligados à sociedade, querendo ou não. Tá? E quando nós vemos um Marcelo Freixo, que não é grande coisa na política atual, aliado a um grupo de traficantes, imaginem vocês o Lula, a Dilma, o Pezão, enfim, todos os outros líderes políticos de maior calibre que esse indigesto Freixo. O Marcelo Freixo é apenas mais um. Já os outros são os que compõem a alta cúpula. Então, quer dizer, se aquele que é apenas mais um tira foto descaradamente em público com quadrilhas organizadas, é porque os maiores estão fazendo coisas muito piores em seus gabinetes. Pode ter certeza disso, né? Porque sempre o maior segue o menor. O menor segue o maior, perdão. Bom, e nós vemos aí, por exemplo, a capa da Isto.é falando de uma ameaça radical. Que ameaça radical? O fato dos militares tomarem o poder? Ora, gente, eu vivi o período de 64 a 85, eu vivi dia após dia. Eu era jovem, estudante, e andava pelas ruas, trabalhava. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade, aos 14 tive meu primeiro registro em carteira e vivi todo o período do regime militar. Eu posso dizer para vocês, com segurança, sem medo de errar, que nunca houve ditadura no Brasil naquele período. Naquele período não houve ditadura no Brasil. Houve ditadura no Brasil agora, com o esquerdopata no governo, né, com essa elite esquerdopata no governo, que quer a qualquer custo calar o cidadão brasileiro. Isso sim é uma ditadura. Naquela época não havia. Eu lembro quando saía uma revista do Pasquim, um jornal do Pasquim, e a gente corria para a banca para comprar. Eu era jovem. Corria para a banca para comprar, às vezes chegava antes da Polícia Federal, porque às vezes a Polícia Federal ia e recolhia toda aquela matéria que saía no Pasquim, recolhia toda a tiragem do jornal. Mas às vezes a gente conseguia chegar antes, pegava a matéria, lia e tal. Então, quer dizer, não havia uma ditadura, havia sim um controle que todo governo tem que ter, um controle para evitar coisas como as que estavam acontecendo no período, principalmente no período de 78, quando começaram a detonar bombas em aeroportos, começaram a sequestrar aviões, quando a Dilma e sua trope roubava cargas de caminhões ali na Baixada Fluminense, né? Quando a Dilma e seus capangas matavam pessoas pelo Brasil afora, né? Então, quer dizer, realmente um governo que se preze, ele tem que manter a ordem. Para manter a ordem, ele tem que ter algumas atitudes que sejam disciplinares. Tá? Agora, por um outro lado, veja bem, como era ruim o regime ditatorial. Durante o regime, que eles dizem regime ditatorial dos militares, né? Quando houve o regime militar, Zé Dirceu, Dilma, Genuíno, Gabeira, esse povo todo foi preso. Entre outros, Franklin Martins, esse povo todo foi preso. São os mesmos que estão soltos hoje. Ninguém foi morto.
Gozado, né? E todo mundo fala que o governo militar foi um governo sanguinário e não sei o que matou, que aconteceu, que fez, que barbarizou e tal. Minha gente, quem barbarizava era a esquerda, com o intuito de tomar o poder, e conforme eles mesmos dizem, em vídeos que eles gravaram, que estão aí no YouTube, é só procurar, eles diziam que eles dizem que eles queriam era a ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura comunista no Brasil. Eles não queriam o regime militar. O regime militar pegou este país de 48ª posição que ele ocupava de crescimento econômico e colocou em quarta posição de crescimento econômico, ou seja, este país cresceu barbaridade, cresceu muito. E sabe por que cresceu? Porque todo mundo trabalhava. Todo mundo precisava trabalhar e trabalhava. E tinha emprego para todo mundo, não tinha 14 milhões de desempregados como tem hoje. Tá? O Partido dos Trabalhadores tirou todo mundo de seus empregos, inclusive eu, gente. Inclusive eu posso falar em causa própria. Então nós temos que ver que realmente existem duas classes com medo do que está por vir aí nos próximos dias. Agora, posso te garantir que 80% da população está a favor dos militares. Eu estou a favor da intervenção militar já. E todo aquele que esteja a favor da intervenção militar já, que fale em prol dessa causa e que vamos à luta buscar para que essa causa aconteça e para que eles vejam que eles têm legitimidade. Por quê? Porque só eles podem colocar nosso país nos eixos. Sejamos firmes e vamos em frente. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. Intervenção militar agora.